Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje temos um episódio inédito aqui, né? Convidada nova, mas de um tema que vocês adoram. Então estamos aqui com a ufóloga, arqueóloga e mitóloga, certo? Mitologista Danusa Aras. Muito obrigado pela presença, viu, Danusa? Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui falando com o público de vocês. Gratidão. Gratidão. Vamos que vamos. Para você que está chegando agora, mas já acompanha o Lean Podcast, já assiste o nosso conteúdo, mas ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, por favor, né? Isso, ó, tá embaixo aí, ó. Exato. Inscreva-se no canal, deixe seu like e fique aqui com a gente para mais um capítulo da nossa jornada do autoconhecimento. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Bom, Danusa, se você puder contar para a gente aqui, como que foi o processo para você conectar o estudo da ufologia com a espiritualidade, por gentileza? E essa é uma pergunta que eu acredito que vários seguidores se fazem. Total, né? Porque eu comecei a vir a público compartilhando muito conteúdo da ufologia casuística. Então, eu fazia análise de avistamentos, trazia casos, né, da ufologia casuística. E não dava muita atenção para esse vínculo que as pessoas faziam com a espiritualidade. Eu separava. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive o que chamam de paranormalidades. E para mim, a minha paranormalidade não tinha nada a ver com o fato de eu ter sido abduzida. E então eu separava. Então eu achava assim, eu sou uma médium, né, eu trago isso de alguma herança genética ou espiritual. E, paralelo a isso, eu tive esse evento com seres extraterrestres que me trouxeram até a ufologia. E a ufologia é isso daqui, é a matéria. Então, eu separava nas duas casinhas. E aí, a partir do ano de 2023, e aí isso eu já tinha publicado meu livro, eu publiquei em 2022, e aí em 2023 a gente teve aquela audiência lá no Congresso Americano, dos denunciantes, né, sobre as questões ufológicas. E eu nunca esqueço uma fala do David Grush, que ele disse o seguinte, que por trás do fenômeno ufológico existia um potencial interdimensional. Quando ele falou da hipótese interdimensional e dessa possibilidade, eu comecei a me questionar, poxa, se o cara vinculado a projetos secretos americanos está falando que no Congresso americano dessa hipótese interdimensional, então eu preciso saber ir mais a fundo, entender o que é isso. E aí quando a gente vai compreender o que são as dimensões, o que é a interdimensionalidade, e que você estuda, o que você percebe? Que a interdimensionalidade é a espiritualidade. Porque hoje nós percebemos 4 dimensões: altura, largura, profundidade e a 4ª dimensão, que é o tempo. A 5ª dimensão seria o que hoje as pessoas chamam de mundo astral, de espiritualidade, de mundo espiritual. Se o David Grush está falando de uma hipótese de um potencial interdimensional, por quê? E aí isso justificaria o porquê das naves estarem sobrevoando, serem captadas no radar e, de repente, elas somem. Então, o que seria isso? Ou não sejam visíveis a olho nu, por exemplo. Estaria saltando para uma 5ª dimensão. Então, ela estaria transitando entre a 5ª e a 4ª, que essa aqui é visível para nós. Só que a 5ª está aqui também. É que a gente não percebe. E por que a gente não percebe a 5ª? Por conta da queda dimensional que aconteceu na humanidade, que foi a expulsão do Éden. Do Éden? Do Éden. E aí a gente conecta tudo. Porque aí a gente começa a conectar a ufologia com teoria da relatividade de Einstein, porque Einstein foi muito importante no entendimento das dimensões, porque antes de Einstein todo mundo achava que a gente estava aqui na 3ª dimensão. E ele que explicou, não, nós percebemos 4. Porque se não percebêssemos a 4ª, que é o tempo, estaríamos todos congelados no presente. Então, o tempo, essa percepção que a gente tem de passado, presente e futuro, porque a gente está sempre indo numa direção. Igual o desenho animado, quando eles fazem assim com a página, que o bonequinho entra em movimento,
essa é a questão da quarta dimensão. Quer entender a quarta dimensão? Desenho animado, você desenha um bonequinho e você consegue colocar, né, fazendo assim com a folha, ele entra em movimento. Essa é a quarta dimensão. Enfim, e aí eu comecei a fazer a costurar todas essas informações, fazer todas as ligações. Sou uma pessoa que tem hiperfoco, e aí eu coloquei meu hiperfoco também nessa questão dimensional. Tá. E aí, a partir de 2024, eu já estava aberta a essa possibilidade desde 2023, só que em 2024 as coisas foram se intensificando para mim. Costumo falar que de junho de 2024 para cá, o véu que existia entre a realidade física e a espiritual, para mim, ele se Desapareceu. rasgou. Então você foi para a quinta dimensão em 2024. Você conseguiu acessá-la. De certa forma, eu começo a ter percepções mais dimensionais da realidade, porque a nossa consciência, ela fica presa achando que ela é o corpo. Isso tem a ver com a queda no Éden. Porque nós fomos condicionados a acreditarmos que nós somos o corpo, que nós somos o nome que nos foi dado, que nós somos a profissão que temos, e tudo isso é ilusão. Ao acreditar que eu sou o corpo, que eu sou essa identidade que me foi dada, eu limito a minha consciência às limitações do meu corpo físico. E quais são as limitações do meu corpo físico? As 4 dimensões que ele percebe. Só que a minha consciência ela é capaz de perceber mais. Só que, se eu estou condicionada a acreditar que ela tem as mesmas limitações do corpo, então isso será uma verdade para mim. Porque aquilo que eu acredito se torna realidade. Você começou falando sobre ufologia casuística. Se a gente puder pegar esse começo, para deixar todo mundo meio na mesma página, assim, o que seria essa ufologia casuística? Seria mais a parte factual. Então, é analisar casos sempre pela perspectiva newtoniana cartesiana. Nunca abrindo para a possibilidade, por exemplo, que um ser, ele, quando vai te levar, ele é capaz de desmaterializar uma parede. Isso daí é algo pouco aceitável dentro da ufologia casuística. Porque, poxa, como assim? Eles abriram um portal e eles conseguem manipular o espaço-tempo, que são as 4 dimensões que nós estamos começando a compreender agora com a física quântica, mas que eles já dominam há muito tempo. Então, essa ufologia casuística é a análise de Factuais, né? Então, eles fatos são muito limitados a esse pensamento muito cartesiano. Então, tudo que, se você falar da hipótese interdimensional, dependendo do ufólogo, ele não aceita. Não aceita o quê? Ele fala, não aceita como uma possibilidade. Ele só aceita como possibilidade aquilo que ele consegue ver e explicar dentro da própria limitação dele. Ele é mais um historiador, né? Sim, sim. E aí, com essa sua evolução, você conseguiu acessar essa parte espiritual mais média. Que, na verdade, é dimensional. Uhum. A gente chama de espiritual e aí causa até um certo preconceito das pessoas, que aí já acha que é misticismo e tudo mais. Esoterismo. E não, é ciência. É uma dimensão a mais que ainda não percebemos por conta de todo um histórico, que eu posso aqui até citar, a queda no Éden, porque é uma queda dimensional. Vamos falar. Ou daqui seja, a isso pouco. vem desde Adão e Eva? Sim. Adão e Eva, na verdade, é uma alegoria para a própria humanidade. Então, a expulsão do Éden, o paraíso era o quê? Quando a consciência ela não estava aprisionada em 4 dimensões. E aí, o que acontece quando eles são expulsos do Éden? Comer a maçã tem a ver, tem um simbolismo? Tem. Tá. É o conhecimento, porque lá eles tinham 2 árvores. Você tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uhum. O que era a árvore da vida? A árvore da vida é quando a consciência está na 5ª dimensão. Quando a consciência está na 5ª dimensão. Que ela se percebe como uma consciência eterna. Então, assim, se eu não me identifico com o corpo e eu sei que eu sou um espírito, que eu sempre existi e sempre vou existir, eu sou eterno. Então, a gente vivia nesse estado em que tínhamos essa consciência da nossa eternidade.
a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando eles comem dela, a partir desse momento, o que acontece? Eles acessam, eles perdem a vida eterna. Mas a vida eterna era um estado de consciência, não que necessariamente aqueles corpos não morriam. Eles morriam, mas eles tinham consciência de que eles só iriam trocar de corpos. Então, era estado de consciência, estado de percepção. A árvore da vida era esse estado de percepção de que você era um ser eterno. E por que mesmo tendo essa percepção, eles erraram, pecaram, né? Como Porque, a igreja diz. Aí a gente vai fazer outro paralelo. A gente tem que fazer um paralelo com a Atlântida para entender o que aconteceu na Atlântida, porque a Atlântida é esse Éden, esse mundo pré-diluviano em que tínhamos antes de cair nessa Matrix atual. De acordo com Edgar Cayce, que é o paranormal americano, o profeta adormecido, o que aconteceu na Atlântida? Houve uma infiltração do que ele chama de os filhos de Belial, que enganaram a humanidade. Como que eles enganam? Oferecendo conhecimento de magia para fins egoístas. Olha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eles ofereceram tecnologia. Mas para quem ofereceram? Para os Atlantes, para a humanidade naquela época. E esses seres advindos de outros orbes. Tá? Então, eles vêm e oferecem... Quando você... é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente vai entender qual que é a diferença de magia negra e magia branca. Boa. Porque a magia branca... basicamente, é só limpeza e proteção. Qualquer coisa que você... não, vou fazer aqui um adoçamento para o fulano gostar de mim. Isso é magia negra. É fim egoísta. Você está mexendo olhando seu próprio umbigo. Você está mexendo no livre-arbítrio do outro. Está relacionado com o ego. Exato. Então, tudo que é para o ego é magia negra. Tudo. Tudo. O que é a magia branca, como eu falei? Basicamente, só se harmonizar, se limpar, se proteger. Só isso. Qualquer outra coisa que você faça para fins que vão beneficiar somente a você, isso daí é magia negra. Isso começou a ser ensinado para os Atlantes, e ao ensinarem isso, o que começou a acontecer, essas consciências que antes vibravam em esferas mais altas, elas começam a se densificar e se individualizar. Porque antes eles tinham essa consciência coletiva de enxergar, de se enxergar no outro. E aí, a partir do momento que eles trabalham com o ego dessas consciências, aquela consciência começa a se densificar. Ela começa a se identificar com o próprio corpo, começa a se comparar e achar que é diferente do outro. E aí não respeita mais o próximo, porque não enxerga mais a divindade do próximo. Ele está preocupado só com o próprio umbigo. E aí que ocorre a queda... do Éden, que é a queda de dimensão. Queda dimensional, por conta de consciência, da consciência coletiva humana, que foi enganada, e aí elas foram se densificando cada vez mais, e nessa densificação, ela cai aqui na 4ª dimensão. Por isso que a gente tem as águas do dilúvio. Por que águas do dilúvio? Porque a água é portal. Então, toda vez que você vai pular de uma dimensão para outra, você tem o quê? Água. Dilúvio. Dilúvio, exato. E aí a gente pega, por exemplo, o filme Constantine. Para ele mudar de uma dimensão para outra, ele não entra na banheira? Sim. A gente, para nascer, a gente não fica lá, passa pelo líquido amniótico da barriga da nossa mãe. Então, para a gente vir para cá é através da água. E tem um filme que eu até separei uma imagem para mostrar aqui, que é o Minority Report, que eles trabalham, o Philip K. Dick é um gênio, né? E aí eles trabalham com esses detetives do futuro, que é os precogs. Vamos explicar para o pessoal o que significa essa imagem aí, né? Então, esse é um trecho do filme. Filmaço, inclusive. Sim. E esse pessoal aí que está nessa banheira com água são detetives do futuro, que eles são chamados de precogs. Então, eles ficam nessa banheira antecipando os crimes que ainda vão acontecer. Então, sequer acontecem os crimes, né? Porque eles são detectados antes por esses indivíduos. E eles estão aonde? Em água. Porque a água
ela faz esse transporte dimensional, entendeu? Até Que aí o tempo não está influenciando nos precogs. Não, porque através estão da lá em água outra eles dimensão. estariam acessando a quinta dimensão. Por isso que eles conseguem prever o que vai acontecer. Sim, porque Eles veem o tempo de cima. Eles de não uma estão dimensão dentro do acima. tempo igual nós. Exatamente. Nossa. E por isso que a gente tem as águas do dilúvio, porque é uma queda dimensional. Quando a gente pega relatos também de EQM, o pessoal fala sempre, né, de EQM que houve barulho de água. Puta, eu ia dar exatamente esse exemplo, porque o Maurício, o Maurício, pra quem acompanha aqui o Link, sabe que ele é o cinéfilo da dupla aqui, né? É, isso aí. E o Maurício me indicou um filme muito legal, de uma série do Netflix, que é a Deu away. The Away, exatamente, que é sobre EQM, né? Sim. E tem ele coloca eles naquela capacete de água no também. capacete Bem de lembrado. água, exatamente. Exato. Tem esse ponto do capacete Sim. de água e também tem um momento lá na segunda temporada que a menina, ela é russa, né? Ela, pra conseguir retornar lá atrás no momento que ela cai de ônibus na ribanceira, ela entra dentro de uma banheira de água. Verdade. E também tem Né? Lembra? Exato, tem aquele não trecho tinha e tem aquele percebido trecho isso. também que eles ficam dentro da banheira e começa a nascer aquelas plantinhas e cada plantinha daquela é um universo dentro daquela banheira. Caramba. Exatamente. Pô, que interessante. Então, o papel da água, né? Então, a Denúncia trouxe Nessa... essa referência desse filme para mostrar o papel da água nesse quesito de acessar, de outras, acessar dimensões. outras dimensões. E aí que eu sempre falo para os meus alunos do meu curso, inclusive quem tiver interesse, é o curso As Chaves de Maia, está começando agora uma nova turma. E eu falo sempre para os meus alunos a importância do banho, porque quando a gente toma banho, a gente tem essa possibilidade de acessar esferas dimensionais acima. Então, tomar banho sempre com o pé descalço, que é para a questão do aterramento, e lembrar que dentro do banho você está acessando, de certa forma, um mini portal. Não é igual uma banheira, né, mas ajuda. Se você fizer do seu banho um ritual diário, você vai começar a receber muita informação. E quando eu escrevia meu livro, tinha capítulo que eu não conseguia chegar assim, a um denominador comum, como que eu terminaria aquele capítulo, eu entrava no banho e ficava lá até sair o capítulo. E aí o capítulo era desenhado todo na minha cabeça, acho que estava baixando de outras esferas, porque meu livro também ele é com coautoria de múltiplas consciências, não chega a ser uma canalização, mas eu fazia muito. Então, por exemplo, quem estiver assistindo em casa e tiver com alguma dúvida, às vezes você está passando por um momento que você não sabe que decisão tomar, melhor escolha. Faça o seu ritual no banho, entre debaixo da água, espere a resposta vir, que ela vai vir. Nossa, por isso que tem o ditado, né? Que as melhores ideias vêm no banho. Muita gente fala Sim. isso. Minha mãe sempre falou isso pra mim. Sim, porque você está... Não é por acaso. Sim, você está acessando o portal da água. E a gente, dado toda essa informação que você está passando pra gente, a gente pode esperar aí para quando começar a transição planetária algo relacionado a um dilúvio? Dimensional? Bom, boa pergunta, hein? Eu espero que não. Porque a gente teve, né, no passado da Terra, queda, vários dilúvios, né? A gente está entrando na era de aquário. O que é a era de aquário? É o jarro, né? É um homem segurando o jarro de água. Então, já é o simbolismo da era de aquário. A água. Então, muito provavelmente é essa mudança de dimensional. Porque... E é isso, a transição é isso. Não é que o planeta está indo para outro lugar, costumam falar. O pessoal acha que o planeta está indo para a quinta dimensão. Não, pessoal. É a nossa consciência que está voltando a perceber as esferas superiores. Porque ela ficou presa na 4D. E é muito interessante quando a gente pega, por exemplo, o simbolismo. Porque quem que guarda o jardim do Éden da humanidade quando eles são expulsos? É o querubim. E o querubim, ele é um ser com 4 faces. E aí, o que são essas 4 faces? São as 4 dimensões. Então, 4 dimensões nos separam do paraíso, que é a quinta dimensão. Então, a nossa consciência está presa em 4 dimensões. Esse é o simbolismo do querubim. Então, quando a gente pega, por exemplo... E esse simbolismo está em tudo quanto é lugar. Eu trouxe umas imagens aqui para mostrar para vocês. Tá no... Acho que... Deixa eu ver qual que é Os 4 evangelhos, não? Os 4 elementos?
Os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, os 4 elementos, está tudo conectado. É tudo o mesmo simbolismo. Pode colocar, Pode Babi? colocar dos 4 evangelhos? Deixa eu só olhar por aqui. Porque... Ó que legal, É pessoal. o vitral, né? Então É é uma bem igreja. legal, pessoal, que a Danuta trouxe algumas imagens, né, para contextualizar tudo que a gente está falando, né, uma verdadeira aula. Então essa daí, ela vai explicar um vitral, né, para todo mundo estar Uma assistindo. igreja da Bélgica. De uma igreja da Bélgica. Então, por Contextualize, exemplo, por favor. quando a gente pega os 4 evangelhos, eles representam... É o mesmo simbolismo dos querubins. Tá. Então, são mensagens ocultas, são códigos, para que a gente vá decifrando. E decifrando, a gente sai dessa matrix. Porque não ache que a história vai... O manual de como sair da matrix vai estar mastigado. Tipo, faça isso aqui. Não, a gente tem que decifrar os códigos. E os códigos já foram deixados pelos antigos. Então, quando a gente pega os 4 evangelhos, esse é um vitral de uma igreja lá na Bélgica. Se vocês analisarem, do lado de cada apóstolo tem um animal, né? Então, o primeiro tem um homem, né? Ali é um serzinho do lado. No segundo apóstolo, a gente tem uma águia. Então, o primeiro da esquerda, né, você diz, certo? Isso, da esquerda O para... amarelo ali. Isso, o amarelo. Então, assim, no primeiro mosaico da É um esquerda, homem. ali, um amarelo, tem um homem ali embaixo, certo? No segundo, a gente tem uma águia. A gente tem uma águia ali, no vermelho. O terceiro tem um leão. O terceiro tem um leão ali na direita da foto dele. E o quarto tem um touro. O quarto tem um touro ali mais embaixo. São os 4 que representam os querubins e também as 4 dimensões e os 4 elementos. Agora vamos para o arcano da roda. É o mesmo simbolismo. Você Como vê- que o arcano da roda seria Roda da qual? fortuna. Roda da fortuna. Isso. Aí, roda da fortuna. A gente tem o mesmo simbolismo. Ô, louco, olha lá, a águia lá em cima, certo? Isso, a águia. O leão ali meio faraó, né? O leão faraó ali em cima do... A gente... Tem um anjo, né? Ah, sim. Não, vamos pegar nesses pontos amarelos. Então, a gente tem a águia, o homem, Uhum. e embaixo o touro e o leão. Tô vendo. Muito bom. São os mesmos elementos. Em amarelo, E né? o querubim, ele tem rosto de homem, de águia, de touro e de leão. Mas qual que é o simbolismo por trás? Qual que é a mensagem que Então, está sendo passada? Então, são os 4 pontos cardeais, Hum. tá? E cada um representa um elemento. Então, qual que é a mensagem? As 4 dimensões. Então, os querubins que guardam o Éden são as 4 dimensões às quais a consciência está presa. E essas 4 dimensões, são 3 espaciais, uma temporal, cada uma também é representada por um dos 4 elementos. O que seria? Terra, Espacial ar, e temporal? fogo. Isso. Então, a gente tem aqui o homem, né, que é aquário, que representa ar. A águia, que antigamente era como os antigos representavam a constelação de Escorpião, que tem a ver com água, né? Que é com água, Escorpião, sempre confundo, É água, aí depois touro é terra e leão, fogo. Então, nós estamos... E como que a consciência ela se aprisiona em cada um desses elementos? Né? Porque a gente consegue fazer uma relação também. Então, por exemplo, a terra é a matéria. Então, pessoas que ficam presas no materialismo. Ela está presa em um dos 4 elementos. Uhum. A água representa as emoções. Então, pessoas muito iradas, muito suscetíveis a emoções, ela também está presa nessa dimensão por conta desse elemento. Às vezes, a pessoa está presa nos 4 elementos ao mesmo tempo. O fogo tem a ver com o quê? Com a ação, com a vontade. Então, pessoas muito impetuosas estão presas pelo elemento fogo. E o ar é a mente, né? Então, dogma, político de estimação, religião, essas coisas, está preso também. Então, tudo isso são condições que aprisionam a consciência aqui na 4D. Então, não adianta falar assim, eu sou um desperto, e fica brigando por política no Instagram. Não adianta. Você não pode falar, nossa, você não pode comentar nada que já vem o pessoal te atacar. Dos dois lados, tá? Que eu tô falando, não é só de um, não, é dos dois. E você fala assim, poxa, será que a pessoa está desperta mesmo? Né? Ela está presa num dogma, não está. Então, se você está preso em dogma, seja político, religioso, desculpa, você não despertou. Porque você só desperta quando você transcende os 4 elementos. Como que a gente começa a se desprender desses elementos? Matéria. Né? Por exemplo, elemento terra. Você não pode ficar se identificando com bens materiais, nem com o seu próprio corpo.
Porque tudo que nasce no espaço-tempo, um dia vai deixar de existir. Então, é a lei da impermanência dentro do budismo. Então, eles sabem que nada é para sempre. Então, se esse meu corpo não é para sempre, só a minha consciência é eterna, por que eu vou ficar me apegando ao meu corpo? Por que eu vou ficar me apegando à minha casa? Porque eu vou morrer, eu não vou levar. Vai ficar para os meus descendentes. Mas isso não quer dizer deixar ele de lado. Não. Porque senão você vai perder saúde física. Não é negar a matéria. A matéria, ela nos serve. Não se apegar. Não se apegar no sentido assim. Por exemplo, do corpo. Eu tenho que cuidar da saúde do meu corpo. Meu corpo é meu templo. Certo. Eu reverencio o meu corpo. Então, eu alimento ele bem, eu trato ele bem. Só que o que eu não posso me apegar ao meu corpo no sentido de... eu vou ali fazer uma cirurgia para deixar meu olho azul. Ah, tá. Eu vou fazer 1000 cirurgias plásticas, vou tirar um pedaço da minha costela para ficar assim assado. Isso é apego ao corpo, é apego estético ao corpo. Não é assim. Entendi. É nesse sentido. É achar que a felicidade mora no corpo. Ou que você é o corpo. A gente tem que cuidar do nosso corpo, mas sabendo que nós não somos o corpo. O corpo é uma bênção. É um veículo de alta tecnologia. Ele é uma parte. É uma parte, é uma extensão da minha própria consciência. É uma criação da minha consciência. Uma criação. É uma criação. Pode Porque explicar melhor? Porque quando a gente pega os 7 corpos, os 7 veículos da consciência... Quais são? Começa com a Atma, que é a própria consciência, a centelha. Depois a gente tem o corpo búdico, que é o corpo que fica os registros das nossas encarnações, que seria onde fica o nosso registro acástico. Tá. Depois nós temos o nosso corpo mental superior, que é onde fica o nosso inconsciente, que é a parte criadora, né, que cria a realidade. Depois nós temos o mental inferior, que é a mente racional, que muitas pessoas acham que são a mente. Né? Sim. Muitos estão identificados com a própria mente. Com o mental inferior. Com o mental inferior. Aí temos o corpo astral, que é o corpo das emoções. Depois nós temos o duplo etérico. E, por fim, o corpo físico. O que é o duplo etérico? É o corpo energético, onde ficam os 7 chakras. Ah, tá. E a consciência é que foi criando cada um desses corpos. A consciência, então, está acima do Atma. O próprio Atma é a consciência. Tá. A consciência é o Atma. O Atma é o Pai. Quando Cristo fala que eu e o Pai somos um, ele estava falando do Atma. Qual que é o 7º? É o físico. É o corpo físico. Perdão. Isso. E aí, esse Atma, que é o Pai, que é o meu Pai, cada um tem um Pai. Quando o Cristo nos ensinou o Pai Nosso, ele nos ensinou a rezar para o nosso eu superior. Então, ele nunca falou... Por isso que é Pai Nosso. Pai Nosso. É o Atma. Perdoai as nossas ofensas. Não é a minha e a sua ofensa. É a minha e a dele. Porque nós somos um. Eu sou um com o Pai. Nossa, entendi. Foi totalmente não mal é interpretado. nós aqui. Não é na terceira seres pessoa. humanos. Não é na terceira pessoa, Eu não estou me é na primeira referindo pessoa. a você e ele. Eu estou me referindo eu e o Atma. Então, é na primeira pessoa do plural, não na terceira. Sim, exatamente. Mas aí... Cristo nos ensinou a rezar para nós mesmos, de certa forma. Quando ele fala, Pai nosso que estás no céu. Que é o Atma, que está lá no primeira... Na dimensão mais acima. Assim na terra como no céu, a lei da correspondência. Quando ele fala eu sou... Quando ele fala eu sou, ele também está se referindo a eu sou, eu. Ele fala assim, eu e o Pai somos um. Ele fala. Então, a consciência dele tomou consciência de que ela é esse eu superior. Ele não se identificava com o corpo. Ele não se identificava com os títulos. Tanto é que ele estava pregando. O pessoal falou, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão te procurando. O que ele fala? Eu não tenho mãe, eu não tenho irmãos. Meus irmãos são esses aqui que estão comigo. Então, ele via toda a humanidade, né, como parte da família cósmica dele. Por quê? Porque quando eu falo a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, é a identificação do ego, que é essa estrutura que a gente criou após a queda. Porque antes da queda, éramos todos irmãos em Deus. Não era família só, quem é minha mãe, meu pai. Porque assim, por isso que ele fala, fazer bem a quem você ama, isso até o bandido faz.
Ele manda a gente amar, inclusive, os nossos inimigos. Entendeu? Por quê? Porque o ego, ele vai querer proteger os seus. Porque ele se identifica. E aí o ego se identifica com o corpo, se identifica com o político, se identifica com o time. Tudo é identificação do ego. Caramba. E aí o despertar é você perceber que tudo isso é ilusão, que você não é esse corpo, você não é esse título, você é uma consciência eterna que sempre existiu e sempre vai existir e que já está vivendo na eternidade. Porque isso aqui, o nosso papo, já faz parte da eternidade. A eternidade, ela não vem depois da morte. A eternidade já é aqui agora. É no now. Mas então, eu vou pegar eu mesmo de exemplo, para isso me ajuda. Por exemplo, não me identifico, mas eu tomo tempo da minha vida com futebol e com política. Bastante. E isso acontece porque, por exemplo, no futebol ele me traz muitas vezes alegria. Ultimamente não muito, né? Tá difícil, Mas né, eu procuro Você aquela emoção, aquela coisa de... Eles eu são tenho os amigos querubins que te separam do Éden. Agora você vai lembrar desses 2 nichos como os querubins, como parte dos querubins que estão te separando do mundo dimensional. Entendeu? Você está abrindo mão da 5ª dimensão por conta dessas 2 identificações. Mas daí o Maurício, ele precisa abandonar 100%, ele não consegue achar um equilíbrio, a gente não consegue achar um equilíbrio para continuar com essas nossas vontades. Por exemplo, ele não precisa abandonar o time dele, nem o assunto que ele gosta. O time tem. É que você não sabe o time dele. Tá brincando. Não, mas você entendeu meu ponto? Existe um equilíbrio que a gente pode... É difícil porque o ego, ele tende a se identificar. Mas aí eu vou viver do quê, entendeu? Se eu fizer isso. Você vai viver da pesquisa de lembrar quem você realmente é. Porque a partir do momento que você para de se identificar com ilusões, aí você começa a acessar suas memórias cósmicas de quem você realmente é. Porque se você é eterno, você está focando num janelamento de existência muito curto, sendo que você é eterno, você sempre existiu e tem muito mais coisa para você lembrar. Ou seja, é uma coisa tão insignificante. Insignificante perante a eternidade. Perante a eternidade. Tá. Mas só um ponto. Perante a eternidade, ela é significante. Só que para nós humanos, como nós estamos tão distantes dessa eternidade, tem um peso maior. Seria mais ou menos isso? Humanos não despertos. Não despertos. Não entendi essa pergunta. Nós, humanos não despertos, estamos tão distantes desse acesso. Por livre-arbítrio. Por livre-arbítrio? Estamos tão distantes que esses assuntos, por exemplo, política, futebol, qualquer outro assunto, se torna algo grande. Sim, exatamente. Certo? Sim. Agora, a pergunta é, não existe como esses assuntos virarem passatempos? Não. Não existe, não entendi. Não. É mais ou menos como uma pessoa que é viciada no cigarro e acha que sem o cigarro ela não consegue viver. Parte política. Você não precisa ficar vendo conteúdo de política. Isso derruba a sua frequência. É horrível. Então, assim, você tem ali a sua orientação. No dia da eleição, você vota no menos pior. É isso. Não é ficar vendo vídeo de político, vendo um xingando o outro e achando aquilo o máximo. Isso acaba com a frequência. Agora, um esporte, por exemplo, ele não pode ser um passatempo gostoso? Uma coisa é você ficar bravo, querer brigar com o adversário. Outra coisa é assim, pô, eu quero ser um passatempo, entendeu? Eu particularmente acho que é algo que não leva a lugar nenhum. Porque quando você desperta para a sua realidade, para essa sua natureza eterna, você não vai ter mais tempo para essas coisas. Entendi. Você entendeu? Quando você realmente acordar para essa realidade, você vai querer cada vez mais e mais conhecimento e mais lembrar quem você realmente é. Então, isso é o nascer de novo que Cristo falava. E como que ele falava que a gente fazia para nascer de novo? Como que teria que ser feito? Quando Nicodemos pergunta que tinha que nascer da água e do Espírito, a água de novo. Por isso que o batismo tem que ser nas águas. Entendi. Porque quando a consciência ela acorda para essa nova realidade, né? Porque quando ele até fala assim, o Nicodemos fala, mas como que eu vou nascer de novo? Como pode um homem adulto voltar para o ventre de sua mãe e nascer de novo? Aí ele vai falar assim, não, mas quem nasce da mãe é carne. Então a gente já nasceu uma vez.
A gente já nasceu da carne. Só que ele nos convida a nascer de novo da água, porque a água é esse portal, essa transição da água e do espírito. Então você nasce como criatura espiritual, não como corpo, o ego. E aí, se eu despertar, a partir do momento que acontecer isso, tudo que você está falando, eu vou começar a lembrar de quem eu sou de verdade? Lembrar de outras vidas? Sim. Como que é o início do despertar? O que você sentiu? Olha, eu desde criança, eu já tinha flashes da minha vida passada. Tá. Flashes. Mas isso porque eu já vinha recebendo uns ajustes extras em naves espaciais. Só que, lembra que eu falei a partir de junho de 2024 que o véu se rasgou para mim? Quando foi em janeiro desse ano, aí eu tive plena consciência da minha última vida, que aí casou com aqueles flashes que eu tinha na infância, bateu tudo, as informações. E eu lembrei também de uma vida que eu tive na Renascença, que eu já fazia parte de uma trajetória que é como mais ou menos... O que eu percebi? Que há muito tempo eu sei que eu vou reencarnar. Então, esse meu trabalho que eu faço hoje é uma continuidade de algo que eu já comecei há muito tempo atrás. Em outras vidas. Você tem plena consciência disso. Sim. E ele não termina nessa. Espero que esteja próximo de terminar, porque a ideia é essa, né? Se caímos aqui, a ideia é voltar para essa realidade multidimensional. Porque se eu... Imagine assim, o que é a realidade multidimensional? Hoje a nossa consciência está presa 24 horas aqui no corpo. Então, nessa época, né, do Éden, seria mais ou menos assim. Eu estou aqui conversando com vocês e, ao mesmo tempo, a minha consciência ela se biloca para outro lugar, busca informação, traz coisas assim nesse sentido. Sai do corpo toda noite super consciente. Essa é a realidade multidimensional. Tá. Hoje, a gente vive basicamente só essa realidade física. E aí, quando a gente dorme, que é quando a consciência tem essa oportunidade de sair, o que acontece? A gente fica preso nos sonhos, não é? E aí, o que a gente sonha? Com o trabalho, com o vizinho que, sei lá, se arrumou uma confusão. Os mesmos problemas do dia a dia vão para o nosso sonho. Medos que nós temos. Medos, traumas da época do colégio, às vezes você sonha que você não consegue se formar. Nossa, aconteceu várias vezes. Todo mundo. Eu sempre acho que eu vou tirar a prova. E eu não estudei. Nossa, você também tem isso. Eu sempre sou assim. Muitas pessoas. Por quê? Porque o ambiente escolar ele é feito para traumatizar. Nossa. Por quê? Porque se eu traumatizo a criança, quando ela cresce e fica adulta, quando ela dorme e vai desdobrar, ela não vai desdobrar, ela vai ficar presa nesses traumas que foram criados na infância. É tudo deliberado. Caramba. Então, assim, eu, por exemplo, tenho muito esse sonho de eu não conseguir me formar. E olha que eu era CDF. Eu também, Rosa também. Não, CDF eu não era, não. Também sonho que eu não consigo embarcar, chego atrasado no aeroporto. Vocês também? Esse de aeroporto? Sim, às vezes. Eu não, Nossa, esse é o sonho direto também. Que, tipo, tô chegando no aeroporto, aí eu lembro, caramba, esqueci do passaporte, não vai dar mais tempo, vou perder o voo. Então, eu sonho muito isso também. Então, são os traumas que fomos sofrendo ao longo das nossas vidas e que condicionam a nossa consciência até no astral a ficar presa. E aí, eu vou contar uma experiência para vocês. Porque, com certeza. Eu tenho muita atividade astral, mas também acontece muitas vezes de eu ficar presa e não conseguir ter consciência astral. E já aconteceu comigo de eu tomar consciência no astral, que eu estava no plano astral, encontrar pessoas do meu convívio e chegar na pessoa e fazer assim, né? Uma amiga, acorda, por que você está olhando? E as pessoas, elas ficam, sem brincadeira, ficam igual zumbi. Elas ficam assim, ó. Só repetindo padrões no que astral. elas... o mesmo padrão ela repete no astral. Elas ficam igual zumbis.
no automático. E eu chacoalhava essa amiga e falava assim, abre o olho, olha só, a gente pode ter consciência, a gente pode ir para qualquer lugar aqui, por que você está hipnotizada? Abre o olho. Ela, não consigo. E o olho dela pesando. Aí eu andando assim, todo mundo parecendo um zumbi no astral. Aí eu cheguei num determinado local, aí eu vi um colega meu, e eu não vou citar o nome porque é algo meio pessoal da vida dele, mas aí eu vi ele dentro de uma casa cheia de fotos de uma criança. E ele assim também, igual um zumbi, triste lá dentro daquela casa. E eu falava para ele, não, vem para cá. E ele não queria sair daquela casa. E aí eu conversando com ele, e aí ele falou, não, realmente, né, pela questão, eu tenho uma questão com meu filho, né? Então, provavelmente eu estou preso no astral ainda com essa questão. Nossa. Então, infelizmente, essa prisão ela é tão robusta que até no momento que a consciência consegue se desprender do corpo, ela chega no astral, ela continua presa. Nossa. Então, olha o nosso nível de adormecimento. Então, a humanidade ela está adormecida, né, por conta dessa infiltração que aconteceu lá na época de Atlântida. Que fez a gente sair da quinta D e voltar para a quarta. Para 4. E Foi a esses expulsão do seres Éden. que se infiltraram são os que estão no comando até hoje. Até hoje. Que controla a Matrix. Que controla a Matrix. Que fazem a educação ser traumática. Tudo ser traumático. E eles tiram o recurso de circulação, tiram o ouro de circulação, porque o ouro está saindo de circulação cada vez mais caro, porque eles tiram, porque eles querem escassez. Quando você tem escassez, o que você gera? Medo, porque alguns que não têm vão roubar. E aí você causa a violência. Causando a violência, as pessoas vão ter medo. Então, elas vão vibrar no medo. Além disso, eles colocam as religiões nos colocam em outro estado também, que é a culpa. Você é um pecador. Arrependa-se. Então, olha só, são várias frentes colocando a humanidade nesse aprisionamento. Nessa jaula. Então, a gente tem essa elite causando essa instabilidade financeira para gerar medo, né? E eles incitam as guerras também, mais medo. E a gente tem as religiões trabalhando com a questão da culpa. Pecado original, você é um pecador. Medo e culpa. Arrependa-se. Só que Cristo nunca falou arrependa-se. Porque na hora de traduzir, eles traduziram errado deliberadamente. Porque Cristo falava metanoia. E o que é metanoia? Acertar o pensamento. Traduzindo para os dias de hoje, é o quê? Despertar. Acerte o seu pensamento. Desperte. Acorde. E foi traduzido como arrependa-se. Por quê? Nossa, foda, hein, Rosa? Pra gente vibrar na culpa. Porque eu tenho que me arrepender porque eu sou um pecador. E qual que é o certo? Não tem essa questão de você se sentir culpado nem vibrar no medo. Porque quando você vibra no medo ou você se sente culpado, você não desperta. Entendeu? E aí, se você sente culpa, medo, você está aprisionado na Matrix. E como que eu paro de sentir isso? Entende? Porque a gente vive num mundo de escassez. A escassez traz Sim. medo, né? Tem como, mesmo durante a escassez, alguém não tá no medo? Porque é fácil quando a pessoa tá com muito dinheiro, com muitas coisas. Quando ela não tá, como ela não se render a isso? Aí entra na questão da cocriação da realidade. Uhum. Porque, de fato, nós somos co-criadores da realidade. Então, a partir do momento que a gente entende que nós temos esse poder de cocriação, e lembra que eu falei qual que é o corpo que cria a realidade mental superior, que é o inconsciente. Uhum. Né? O nosso inconsciente foi sequestrado. Então, eles manipulam o nosso inconsciente. Porque eles manipulando, a gente manifesta. Então, se eles manipulam o nosso inconsciente para sentir medo, a gente vai ver o quê? Violência, instabilidade. Então, a gente tem que tomar o domínio de volta do nosso inconsciente, porque ele é co-criador de realidade. Aí entra na questão que o pessoal fala muito tipo, Hélio Couto e tudo mais. Só que existe como que eu falo? Existe uma armadilha aí. A questão da cocriação, o segredo. Qual seria? Que aí as pessoas ensinam a cocriar para fins lucrativos. egoístas. Egoístas. No mesmo caminho da Atlântida. Hum. Então,
O que eles ensinam? Você já chegou no seu... Pablo Marçal, já chegou no seu primeiro 1 milhão? Né? Já comprou sua Lamborghini? Então, é manifestação para fins egoístas. É manifestação para você viver uma vida plena e próspera. Porque prosperidade não tem a ver com Dinheiro. acumular Lamborghinis e nada desse tipo. E aí, qual que é um manual para a gente fazer isso? Sermão da Montanha. Por quê? Como que é? Sermão da Montanha. Porque Mas- lá Cristo ensina tudo. Ele fala assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Né? Então, entra muito nessa questão da cocriação e da ansiedade ao mesmo tempo. E ele fala, né? Olhem sempre para os lírios do campo, porque eles não trabalham nem fiam. No entanto, nem Salomão se vestiu como um deles. Se o seu pai, que é o Atma, faz isso, né, com a erva que hoje existe e amanhã é arrancada, quem dirá você, que é filho dele? Nossa. Então, ele ensina você a confiar, a ter fé. Entendeu? E a partir do momento que você tem fé, né, que é essa questão da manifestação, de você aprender a manifestar, porque você é um semideus. Essa é uma condição que nos é escondida, que nós somos semideuses. E a partir do momento que você toma esse seu poder de volta, aí você volta a manifestar a sua realidade. Né? Porque você tem direito, você é um filho de Deus, você é um semideus. Só que sequestrado do seu inconsciente. Então, o Sermão da Montanha é um manual para a gente acessar o nosso mental superior. Sim. E a gente não acessa o nosso mental superior por ansiedade, por medo do que vai acontecer no futuro. Fomos manipulados. Porque fomos manipulados, o nosso inconsciente está todo manipulado por essa elite que controla esse planeta. Então, fomos colocados em posições de semideuses, nos tornamos pecadores, criaturas com medo, criatura que vibra na escassez, que tem medo da morte. Por que a gente vai ter medo da morte se a nossa consciência é eterna? É mesmo. Não tem sentido, né? Não tem sentido. E quem é essa elite? Bom, Pode falar? Era a pergunta que eu ia fazer, Roger. Muito bom. Quem é essa elite que comanda a humanidade, que faz a gente ficar preso? Então, essa aqui? elite é uma elite... São aliens. A gente tem a descendência, tem uma linhagem específica desses seres. Mas, basicamente, eles seriam os satanistas. Tá? É o satanismo. Os satanistas. Sim. Por que eles chamam satanistas? Tem alguma coisa a ver com... Com Satã, Com diabo? Satã, Sim, diabo? sim, com o diabo. Com essa criatura aprisionada e tudo mais. Então, essa infiltração que aconteceu na época da Atlântida já foi uma infiltração dos filhos dele. Porque filhos de Belial. Belial e Satã é a mesma entidade. Mesma coisa? É. Então, os filhos dele que conseguiram derrubar a humanidade aqui na 4D. Então, existe uma agenda. Vem desde Atlântida. Então. Sim. Então, o que eles querem com isso? Arrebanhar o máximo de almas possíveis, porque vai acontecer a batalha do juízo. E vai ser tudo, não vai ser julgamento, vai ser tudo livre-arbítrio. Então, no momento que a gente tiver a batalha do juízo, por livre-arbítrio, as pessoas vão escolher se elas vão passar para essa próxima fase do planeta, que no planeta só ficam os mansos, porque os mansos herdarão a Terra. Nossa. E quem não ficar... Esse Satã, ele tem direito sobre aquelas almas, porque elas que vão escolher deliberadamente. Que são quem? Pessoas que enganam os outros, que ficam arrumando confusão, xingando, enfim. Que ficam todo nesse contexto da Matrix, né, alimentando, incitando o ódio e tudo mais, fomentando guerras. Esse pessoal, por livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio está sendo respeitado na hora dessa decisão, né, de separar o joio e o trigo, como Cristo já falava que aconteceria, o joio e o trigo, é por decisão. Como que a sua energia, o que sua energia está sintonizada? A energia de A está sintonizada com essa mudança dimensional, com a realidade espiritual, com as coisas da eternidade. Então, ela fica. Essa aqui está pegada em bens materiais, em disputa, em inveja, traições, isso e aquilo. Então, essa daqui já não pertence mais ao planeta.
E aí alguém vai reclamar aquela alma. E quem vai reclamar aquela alma, aí as coisas vão ser do jeito que ele definir, né? Para onde quer que ele vá. Então, você falou dos satanistas, né? Que são os que controlam tudo isso. Que é essa linhagem. E aí, se a gente for olhar para o número 666, que todo mundo fala que é o número da besta, tem um simbolismo por trás? Sim, tem. Pô, Tem ótimo porque ponto, hein, Rosa? Porque é uma deturpação do 999, que é o número da criação. Se eu quero inverter a criação, se eu quero causar destruição e causa, eu inverto o número que representa a criação. Então, para começar, por que o número da criação é 999? Tá, vou explicar. Tem uma imagem que eu mandei aqui para vocês. Tem, claro, coloca aí. Isso. Lembrando que o 666 nem seria um 666, tá? Na verdade, é um 999 de ponta cabeça. Certo, entendi. Porque todos os números são manifestações da criação. Então, não existe um número maldito. Entendi. Tá? Para começar. Você quis dizer, do ponto de vista da numerologia, não existe número maldito. Não, porque é tudo E até os símbolos que a gente... Tem muito símbolo que é um símbolo que é uma chave para você entender, né? Uma chave de poder. Eles também costumam deturpar, que é para tirar aquela ferramenta do seu alcance. Por exemplo, o pentagrama. O pentagrama é colocado como símbolo de bruxaria. Só que o pentagrama, o que é? É homem vitruviano. Né? Então, quando a gente coloca o pentagrama, dá justamente o homem vitruviano, né? Os 4 elementos e a cabeça para cima. É o homem que dominou os 4 elementos, as 4 dimensões. Então, a consciência dele está na 5D. O que os satanistas usam? Ele de ponta cabeça. Então, o homem de ponta cabeça é o homem que não tem domínio sobre os 4 elementos, que é o homem que está preso aqui na Matrix. Entendi. Por isso que eles usam a cruz invertida também. Tudo invertido. Eles invertem tudo. Nossa. Ou seja, não existe numerologia do mal, digamos assim. Não seria o 666, é o 999 Ao de contrário. ponta cabeça. Muito bom, hein? Baita aprendizado, hein? Porque aí o pessoal fala, o número 66. Às vezes a pessoa, vamos supor, ela recebeu alguma coisa, tá com o número 6, aí ela acha que, não, isso aqui é amaldiçoado. Não, o número 6, ou até o número 6 o pessoal fala que é um número satanista. Não, todos os números, do 1 a 9, são emanações divinas. Então, na verdade, é só o 666, na verdade, é 999, ao contrário. Show de bola. Bom, depois dessa breve introdução aí, que é muito boa para a gente colocar na mesma página, em relação a que não existem números do mal, né? O 666 é o 999 invertido. O que você pode dizer dessa imagem que está na tela para a gente, Danusa? Eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês da emanação aqui da fisicalidade, né? Então, a gente tem lá a primeira bolinha é o 0, é o imanifesto. Chama Einsetter. Einsefer, foi o nome que eu recebi dos seres que eu contato. E eles me explicaram que o 0 seria o imanifesto, que eles chamam de Einsefer. E aí eu joguei no Google, fui procurar a respeito, tem a ver com o hebraico. Que legal. E aí eu cheguei mais ou menos numa tradução de o manifesto, eu achei bem interessante. Então lá em cima é o 0. Que é da onde todos somos emanados, né? Tipo a fonte. Da fonte, isso. Boa. E aí a primeira manifestação ela é trina, daí que vem a trindade. E aí, o que são essas manifestações trinas? Espaço, tempo e matéria. Tá? Que dá 3. Só que cada um desses aspectos também tem 3 manifestações. Então, o espaço é altura, largura e profundidade. Então, ele tem 3 manifestações. O tempo, passado, presente e futuro. Certo? Nossa. Muito bom. E a matéria? Deixa eu só... Isso. Espera só um pouquinho, meninos. Então é isso. Então ali, ó, do 0, né, que tá lá em cima, ele tem 3 manifestações. Desculpa. Espaço, tempo e matéria. Do espaço a gente tem... Passado, presente e futuro? Não, do espaço, altura, largura e profundidade. Isso. Seria o 3D aí, certo? Do tempo a gente tem presente, passado e futuro. Espaço mais tempo dá o 4D. Isso. Não, e o espaço... E a matéria a gente tem elétrons, prótons e nêutrons, tá? São os 3 elementos. Show de bola. E aí, o que a gente consegue
traçar aqui de números, né? Quando a gente pega a primeira manifestação, são 3, né? E as de baixo dá 9. Quando a gente pega o 3 e o 9, já são 2 números de Tesla, tá? E o 3 para 9 faltam 6, dá 369, que são os números de Tesla. Que ele explica de outro jeito, mas eu também consigo explicar o 369 através dessa manifestação. O que seriam os números de Tesla, você sabe? Eu posso explicar depois Ah, também tá, pra depois você vocês. explica. Só que ele Fechou. também chegou nesse 369, mas de outra forma. Tá? E aí 3 mais 9 mais 3 dá 12, né? Isso, que aí entra na questão dos 12 discípulos, das 12 tribos e das 12 constelações. Nossa. Só que aí quando a gente pega os 12 discípulos mais Cristo, que é o 0, dá o 13. Entendeu? Entendi. E de onde vem o 666? E já chego lá. Ah, tá, desculpa. E aí quando a gente pega aqui... Tô ansioso, né? Eu tô dentro da Matrix, desculpa. Tem tanta interpretação aqui que a gente acaba ficando até perdido. Então, quando a gente pega, por exemplo, ali a bolinha do espaço. Então, você tem o espaço, dá 1. Com mais suas 3 manifestações, dá 4, né? Então, a gente pega 4 manifestações, né? A primeira manifestação do espaço mais seu desdobramento em 3, 4. Do tempo mais seu desdobramento em 3, 4. Matéria mais seu desdobramento em 3, 4. Quando a gente soma, dá 12. Que é aquele 12 que a gente falou ali em cima, né? Que tanto é dessa parte de baixo quanto essa parte ali do 9 mais o 3. Quando a gente pega o 4 vezes 4 vezes 4, a gente chega numa combinação genética também. Por quê? A gente tem as 4 bases nitrogenadas, que vão formar os códons do código genético, que dá o 64. Desses 64, a gente precisa de 20 aminoácidos para formar o código genético humano. Né? Então, essa matemática que eu trouxe aqui para vocês, só com ela dá para a gente chegar em genética, dá para a gente chegar na numerologia que tem nos textos sagrados. Então, abre um amplo leque e abre até para os números do Tesla. Só com essa matemática aí que eu recebi desse meu contato. Caramba. Então, assim, dá para destrinchar mais ainda, tá? Então, é muito interessante. Então, essa é a base da criação, tá? Então, quando a gente pega... agora a gente vai chegar no 999 que vocês pediram aqui. Então, por exemplo, como que a gente... O espaço... como que a gente mede, a grosso modo, o espaço? 360 graus, né? Sim. Reduzindo 360 graus dá quanto? Reduzindo, como assim? Reduzindo? 3 e o 6? 3 mais 6, 9. 9, tá. Quando a gente pega a matéria, né? A nossa matéria é composta basicamente do carbono, né? Que é 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. 6 mais 6 mais 6 dá? 18, que dá 9. Dá 9. Tá? E o mais tempo? 8, 9. Para o pessoal entender lá. E o tempo? Depois a gente coloca... Estou indo muito rápido, né? E o tempo? A gente tem 60 segundos, 60 minutos e 24 horas. Dá quanto? 6 mais 6 dá 12. Dá 18. 24, dá 6 de novo, Dá que 6. dá 18, que dá 9. 1 mais 8, 9. Isso. Não, 60 minutos é 6. 60 segundos 6. é 6. 24 horas é 6. 6 mais 6 mais 6 é 18. 1 mais 8 é 9 de novo. Isso. Exatamente. Então dá 9, 9, Nossa. 9. Por isso que explica a criação. Essa é a matriz, Entendi. é a matriz 999. da criação. Entendi. 999. Então a criação está baseada no 999. Espaço, tempo e matéria. Tudo estruturado no 999. Entendi. Tá? E aí eles inverteram por quê? Porque se a matriz da criação é 999, da destruição... A A destruição. Destruição. Que seria a descriação, né? Descriação. Que não É o existe, caos, né? a destruição. Então, você inverte o número da criação. Mas quem que inventou isso? Eles, Como assim? esses seres que controlam, o que eles controlam? O nosso inconsciente. Nosso inconsciente é simbólico. Como eles nos controlam? Através de símbolos e códigos. Entendi. O seu inconsciente pode não saber... Até ontem ele não sabia o que era o 666. Né? Você acha que a sua mente racional... Só que o seu inconsciente sabia. Nossa. O inconsciente coletivo sabe.
Então, eles trabalham com o inconsciente coletivo dos co-criadores de realidade para manifestar o caos. Por isso que quando eu quero mudar alguma coisa, eu fico lá repetindo, sei lá, pô, eu sou algo positivo. Eu não tô fazendo um simbolismo, então não tá indo pro meu inconsciente. Tipo um mantra. Eu teria que olhar coisas, Por isso que o segredo fala que você tem que visualizar, visualizar. por conta desse seu Eu inconsciente, teria que é ver simbólico. imagens É importante. que conversassem. Tem algum jeito, por exemplo, eu quero falar, eu sou autoconfiante. Tem algum jeito de eu escrever isso numa imagem? Entendeu? Tipo, como se a gente conseguisse passar pro nosso Assim, para você ter inconsciente confiança, você tem que entender quais são os mecanismos que te colocam nesse estado de não ter confiança. E muito Certo. provavelmente você tem pensamentos que invadem a sua mente e que você não tem controle deles. Uhum. E aí o primeiro passo antes de manifestar é a faxina mental. Então, enquanto você não fizer a faxina mental, porque o que é o nosso inconsciente, a nossa mente, aliás. Uhum. Nossa mente é um algoritmo. Então, por exemplo, você sente insegurança, tá? Aí, digamos, você está num relacionamento, você está lá super inseguro, aí sua mente vai mandar assim para você: a fulana está com outro. Aquele pensamento vai vir, você vai reagir a ele, bem ou mal, não importa, é algoritmo. Você reagiu. O que o seu inconsciente vai pensar? Ele gostou. Porque o inconsciente ele não entende se você gostou ou não. Ele só entende que você reagiu àquele pensamento. Aí ele vai mandar mais. Nossa, igual curtir, comentar uma publicação. Ou ficar só assistindo. Às vezes você nem curte, mas ficou mais de 1 minuto assistindo, o algoritmo já entende que você gosta. A mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, se você quer ter autoconfiança, você tem que aprender a fazer a faxina mental. Ou seja, trabalhar o algoritmo dentro da sua cabeça. Que é não curtir, não dar atenção. Não dá atenção. Não dá atenção, basicamente. Não dá atenção. Vai vir o pensamento, você fica Nossa. assim, sangue de barata. Tudo que eu dou atenção cresce. Daí que Cresce. tá essa frase. Que é um algoritmo somente. Por um isso que a lei algoritmo. da atração, você dá atenção num ponto A gente positivo, chegou né? num ponto anterior da lei da atração, a raiz dela. Sim. Por exemplo, então, Porque sem a faxina mental, você não cocria nada. Por isso que eles falam, por exemplo, faça um mapa dos sonhos. Que aí você bota, a pessoa quer ser rica. Põe foto de uma casa que você quer morar. Tela põe mental. foto. Tela mental, né? Põe Tela foto de um mental, carro que já você é quer ter. Já é o inconsciente, é o simbolismo. Você tá jogando aquilo pro teu inconsciente. Porque não adianta você falar, ele é simbólico. Ele só entende símbolos. E a elite sabe disso. Nossa. Por isso que eles usam símbolos. E a gente não está nem aí em decifrar os símbolos, e aí a gente continua preso na Matrix. Por isso é que importante. na nota do dólar tem um monte de símbolo? Sim. Porque o que é a pirâmide no caso da nota de $1? Não pegando o conceito da pirâmide lá do Egito, por exemplo, que era canalizadora de energia. Tá. Mas a pirâmide como estrutura social, que está ali na nota de $1, é o quê? Poucos no topo. Então, você tem que ter uma base de escravos para você ter uma minoria controlando. Porque se você distribui o recurso, não existe um grupo dominando o outro. Porque se todos têm acesso ao mesmo recurso, então não existe dominação. Então, esse planeta ele é muito complexo, muito complicado. Se a gente parar para analisar, uma pessoa que nasce sem direito à propriedade, ela já nasce escrava nesse planeta. Já é um escravo. Mas ela pode mudar isso, certo? Sim, eu estou falando da condição que ela nasceu. Tá. Ela já nasceu nessa condição de escravidão. Né? Tudo nesse planeta que a gente vai fazer... A gente nasceu, a gente já tem que pagar. Respirou, tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto, E aquele olho de Horus, tem alguma... Tem a ver com esse simbolismo, porque a gente tem que entender... Para a gente entender porque eles utilizam um símbolo, a gente tem que entender a história por trás daquele símbolo. E o que é a história do olho de Horus? Sete, que seria o Satã, ou as forças do mal. Horus representa a humanidade. E aí, o que o Sete faz? Ele arranca o olho esquerdo do Horus, da humanidade. O olho esquerdo tem ligação com o hemisfério direito, que é o hemisfério da intuição. Se ele removeu esse olho,
automaticamente só fica ativo na humanidade o hemisfério que governa as partes racionais. Por isso que as pessoas são tão cartesianas. Porque essa parte mais intuitiva foi castrada da humanidade. Entendi. E aí esse simbolismo é uma forma de lembrar, né, de que somos seres castrados, nesse sentido, e também de trabalhar com a legalidade, que eles também trabalham com a legalidade, que é o quê? Tudo que eles já fizeram ou fazem, eles sinalizam como forma de aliviar karma ou de evitar Eles avisam antes. intervenções. Tipo os Simpsons. Sim. Sim, Nossa. porque é a legalidade. Ó, não adianta vocês chegarem aqui e interferirem, porque tudo que fazemos está sendo avisado. Eles que não... Vocês que não veem. A humanidade não A culpa faz nada. não é nossa, é de vocês. Então, eles estão respeitando o nosso livre-arbítrio. Caramba! Mas entendi tudo isso, só que a gente sabe que tem também alienígenas que são do bem. Por que eles não conseguem Interferir? ter uma guerra entre os alienígenas do mal e do Por bem? conta do livre-arbítrio. A maior lei do universo é o livre-arbítrio. Se os alienígenas falarem assim, os do bem, vamos interferir e vamos declarar guerra, eles não estão respeitando o nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque esse governo, do jeito que está, a gente está aceitando. Tudo que eles fazem, eles avisam. Então, todos os códigos estão aí para serem decifrados. Então, a gente sabe de tudo que está rolando, consciente ou inconsciente mesmo. Porque, de forma consciente, pode ser que a maioria nem saiba, mas o nosso inconsciente coletivo sabe e a gente não faz nada. Então, essa batalha ela só é vencida com o despertar coletivo. Entendeu? Que ia começar a acontecer a partir de 2012, que é essa virada de era para Aquário. O homem com o jarro. Entendi. Mas então, esses alienígenas do bem, qual o trabalho que eles fazem? Porque se eles não estão igual os do mal interferindo na nossa realidade, o que eles têm feito? Eles trabalham através dos contatados, né? O trabalho é feito através dos contatados, porque Quem seriam os contratados? pessoas como eu, Entendi. Tá. que trazem informações, né? Que são Deles. informações que eu recebo deles, exato. E eles querem que tenham mais contatados? É livre-arbítrio, se a pessoa escolhe, né? E essa escolha, geralmente aconteceu já há muito tempo atrás. Então, já Sim. vem de vidas passadas. Por isso que você falou que você é uma encarnação. Já é uma continuidade, Uma continuidade de algo que eu das comecei suas. lá Entendi. atrás. Então, geralmente, os contatados já estão nessa há muito tempo. Mas o ponto, acho que do Maurício, é como que uma pessoa, um mero mortal, eu, assim, posso talvez descobrir Se candidatar. me candidatar a descobrir que na minha encarnação eu já estou trabalhando há muito tempo. Sim. Aí, Porque a você, partir Danusa, do processo do despertar, aí você pode se perceber já como um contatado ou pode passar a ser um contatado a partir de então. É que no meu caso em específico era desde criança, então não dependeu do meu despertar. Entendi. Mas tem pessoas que a partir do despertar começam a ter esse contato, aí começam a ter muita atividade no astral e começa a se perceber nesse contexto como um contatado mesmo. Uhum. Tá? Entendi. E se a gente olhar para a parte bíblica, tem mais coisa que foi deturpada, que a gente ainda não abordou? Ou tem alguma mensagem que Tem muita está coisa. ali e que poderia ser útil para nós nesse momento? Muita coisa. Quando a gente pega, por exemplo, desse momento atual, Cristo já tinha previsto que a era de Aquário era a era da humanidade, que era a era do despertar. Né? Em outras palavras, óbvio. Por exemplo, quando ele fala da multiplicação dos peixes, ele multiplica 2 vezes. E aí, a primeira vez que ele faz a multiplicação, e aí eu falo, pessoal, é código. Porque não adianta a informação mastigada de como operar nessa Matrix, a gente não acha, porque se tiver escrito em algum lugar, aquilo será destruído. Sim. Tá? Igual fizeram com a Biblioteca de Alexandria, a Biblioteca de Nínive. Enfim, sempre vão incendiar onde tem o conhecimento é o poder, né?
E aí, o que ele fala? Na primeira multiplicação, ele pergunta para os apóstolos. Porque o que é a multiplicação? Ele vai dar alimento para as pessoas, mas é um simbolismo. Né? Que esse alimento é o quê? É nutrir, né? Com a presença dele. Com a consciência como a dele. Seria nesse sentido. Ele pergunta para os apóstolos, antes de multiplicar, quantos pães eles tinham. E aí eles falaram que tinham 5 pães e alguns peixinhos. Né? E o que ele estava falando? 5 pães e 2 peixinhos. Estava falando da era de peixes. Porque desde a queda na Atlântida, a humanidade caiu na era de Leão. Né? A gente conta Leão até Áries, dá 5, né? Mais a era de peixes dá 6. Então, 5 pães e 2 peixinhos, ele estava sinalizando a era de peixes, primeiro advento. Na segunda multiplicação, após 3 dias de peregrinação, olha os 3 dias de escuridão aí, sendo sinalizado também na Bíblia. Aí, depois de 3 dias de peregrinação, novamente, ele quis dar de comer à multidão. E aí ele pergunta para os apóstolos, né? Quantos pães tinham? E aí eles falam que tinham 7 pães e alguns peixinhos. Então ele está falando da 7ª era, que vem após 3 dias. Que ele volta. Seria o segundo advento. Então Jesus... Era de Aquário. 7ª era após Leão, que foi a queda. Pode esperar a volta de Jesus após os 3 dias de escuridão? Sim. Então vai ter esses 3 dias de escuridão. Pode não ser literal, tá? Pode ser um código. Pode ser um código. Sim, exatamente. Exato, né? Porque A tudo gente é código. recebeu aqui uma médium que ela fala que esses 3 dias de escuridão, na verdade, vai ser 3 dias de um apagão tecnológico. Não é que vai ter escuridão no céu e tal. Pode ser, mas pode ser um código também. Uhum. Tá? Pode ser que daqui... Hoje eu não saberia dizer exatamente o que é, mas eu também não sei se eu sou capaz de falar o que é sem ver. Tá. Né? Mas abre para um leque de possibilidades, não necessariamente apagão literal. Tá? Certo. Então, ele fala disso, né? Dessa 7ª era, que é essa era que a gente está entrando, que é a era de Aquário, que é a era da humanidade. Aí a mulher samaritana no poço. Qual que é a imagem da mulher samaritana que foi retirar água no poço? Qual que é? É uma mulher com jarro. Que é igual a Era de Aquário. Que é igual a Era de Aquário. E ela tinha marido? Não sei, tinha? O que ele pergunta? Ela fala, ele pede para ela tirar um pouco de água para ele. E aí ela pega, né? Vai retirar água para ele. Aí ele vai e fala assim, olha... se beber da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Né? Então, ele estava se revelando ali como o Messias. E aí ela fala, né, que queria tomar dessa água, e ele vai e fala assim, então vai e chama seu marido. E aí ela pega e fala assim, eu não tenho marido. Aí ele fala assim, disseste bem, tiveste 5 maridos, nenhum deles era seu marido de verdade, e nem o que tens agora é teu marido. O que é os 5 maridos que não era dela e nem o atual que também não era dela? Os 5 pães? As eras. As eras. Então, as 5 eras que passaram não era marido da mulher com jarro, nem a era de peixes era o marido da mulher com jarro. Quem que é o marido da mulher com jarro? Que representa a humanidade? É o homem com jarro. Era de Aquário. Que é o que nós estamos agora. É o casamento da humanidade. Essa era vai até? Então, uns falam que já começou em 2012, outros falam que vai... Oficialmente, astronomicamente falando, levaria mais uns 100 anos. Mas a gente já está na transição, tá? Porque cada era é mais ou menos 2.100 anos, 2.200. Então, oficialmente já é a transição mesmo. E essa nova era é isso, é voltar para essa realidade dimensional. Porque se a gente caiu aqui na 4D e nenhuma dessas eras eram nossas, da humanidade, se a nossa era é a de Aquário, é a era que a gente volta à nossa condição original do Éden.
Que a gente vai ascender Só que, sim, para a quinta dimensão. e que o joio será separado do trigo. O joio do trigo. A gente pode explicar o número de Tesla? Só para fechar Sim, aquele claro. raciocínio, né? Que então, se puder colocar, Babi, por favor. Tem Deixa o eu número pegar do aqui Tesla aí, o 369. Por que eu tô Que pedindo? casa com aquela outra, né? Casar com aquela outra que a gente tinha chegado, só para relembrar pro pessoal. A explicação do 66 que vem do 999, né? Que é a Sim. criação, espaço, tempo e matéria. Eu certo? trouxe o número do Tesla porque eu também, através do conhecimento que os seres me passaram, eu também cheguei no mesmo número. Eu achei muito interessante. Interessante Eu falei, caramba. mesmo. Só que foi por outros cálculos, né? Então, se você pega aí como que o Tesla chegou nesse número? Vai ali no número 1, quando vocês pegam 1 mais 1 dá 2. Por isso que ele traça uma reta até o número 2. 2 mais 2 dá 4. Ó a reta até o 4. 4 mais 4, 8. Onde tá o 4 mais... Ah, tá. 4 mais embaixo. 4, 8. Beleza. 8 mais 8, 16. Uhum. 1 mais 6, 7. Ó, a tracinha até o 7. 7 mais 7, 14. 1 mais 4, 5. 5 mais 5. 10. 1 mais 0, 1. E aí vai ficar nesse loop eterno. Esses números, eles se conversam entre eles. Só que tem 3 números que não entram nesse cálculo. Aí eu vou pro 3. Quanto é o 3 mais 3? 6. E o 6 mais 6? 12. 1 mais 2, dois. 3. Então fica o Volta 6 para ele. Isso. E o 9 é o único que não entra nessa, que ele estaria num estado dimensional acima ainda do 3 e do 6. Caramba. Que é o número da criação. Que é o número da criação. Ótimo Número da ponto. criação. Ele não conversa com os demais, porque ele está numa instância, uma esfera acima. E, tanto E que o 3 e o 6, ele está, de certa forma, tão ligado ao 9, né? E entra naquele desenho que eu recebi também. Que é a Mas mesma estrutura do 3, o 6 e o 9. Mas qual que é a mensagem final sobre esse conhecimento? Não, traz o o Tesla, quê pra nós? ele ficava assim, ficou fissurado por esse número. Ele falou que quem decodificasse esses números teria domínio total sobre o universo. Uhum. Então, Sério? Ele disse isso? ele só, para entender o universo, tinha que entender esses números, o 369. E aí ele tinha uma pilha também que todos os lugares, por exemplo, ele ia se hospedar em algum lugar e tinha que ter esses números, senão ele não se hospedava, ou tinha que ter o seu 3, ou 6, ou 9, ou os 3 juntos, senão ele não se hospedava num lugar que não tivesse esses números. Entendi. Muito bom. Entendi. Então, daí essa questão de desvendar esse 369... O universo é matemático. 100%. Igual no filme Matrix. Sim. É matemático. é E aí, tudo número. para você entender essa estrutura toda, você tem que compreender. Então, quando a gente fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Essa está trindade. relacionado com isso. É, a Essa trindade. E o Pai Nosso. O nome do Pai seria o Atma, O Atma. o Filho Filho, é o corpo, corpo. né? E o Espírito Santo seria um dos outros corpos mais sutis, né? E só pra gente voltar lá também, se A permite, estrutura do Rosa. mental com o astral. Na roda da fortuna, né? Se puder colocar, Babi. A roda da verdade, fortuna, tem eu queria te perguntar outro porque código. você usou a roda da fortuna para explicar os dos querubins. 4 elementos ali, né? Uhum. Os amarelos. Mas o que de fato significa a roda da fortuna? Por que ela tem esse nome? Tem a ver com fortuna, arcano dinheiro? É o arcano Ou 10. fortuna antigamente não era dinheiro? Então, que o seria arcano 10 do tarô, ele tem a ver com a impermanência. Que Então, por exemplo, quando sai numa leitura de tarô o arcano 10, por exemplo, se você está num momento de estabilidade, ele pode significar que você vai entrar num momento de instabilidade. Ou se você está num relacionamento, ele pode indicar que aquele relacionamento vai passar por uma reviravolta. Porque é a roda. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. É impermanência. Uhum. Tá? Para tudo na vida, é isso? Que tudo na fiscalidade é cíclico. Nada é para sempre. Nada é permanente. Nada é permanente nesse espaço-tempo. E o arcano, ele representa exatamente isso. Porque dentro dessa realidade quadridimensional, da 4D, que é essa fiscalidade, que é o espaço mais o tempo, esse tecido do espaço-tempo, tudo é impermanente. Porque o universo
físico, ele vai morrer. Entendeu? Diferente das esferas espirituais, que são eternas, a esfera física, ela tem um período de validade. Entra na questão da entropia. Que o universo está se expandindo porque ele tem energia, mas vai ter uma hora que não vai ter mais energia. Ele vai se retrair. Então, esse arcano representa isso. Só que quando a gente pega todo esse simbolismo por trás, olha só como a gente foi muito mais fundo. Né? Muito provavelmente vai ter algum cartomante que está assistindo aqui o episódio que, de repente, não tinha esse entendimento ali desses 4 elementos, que representam as 4 dimensões, né, que separam a nossa realidade dessa realidade dimensional do Éden, né, que são os querubins que protegem o jardim do Éden. Olha outra coisa interessante. Vocês estão vendo as letrinhas ali na roda? Sim, o que significa? Se a gente pegar para um lado, é tarô, certo? Certo. Aonde? Do T para baixo, ó, tarô. Ou seja, o T lá em cima, o A, como se fosse um relógio, né? O T lá no meio-dia, o A no 3 da tarde, o R é nas 6 da tarde e o O nas 9. E ainda tem um T no final, né? Tarot. Tarot. Uhum. E dependendo da língua. No sentido anti-horário, é Torá. Torá. Tá? Nossa. E também forma a palavra rota. Rota. Caminho. Então o tarô ele indica realmente um caminho. É Interessante. isso, é uma rota. São 22 arcanos. E no alfabeto hebraico você tem 22 letras. Por isso que... E tem a ver também com o código genético. Porque nós temos 23 pares de cromossomos, sendo que um par é sexual e 22 são os demais. Então, casa com os 22 pares de cromossomos, que é a estrutura do corpo humano. Então, tá tudo ligado. DNA, com a linguagem, com o simbolismo, com tudo. E aquele 369 também, né? Que você falou que o 9 tá lá em cima, né? Na numerologista cabalística, que aí tem a ver com a parte judaica, o 9 também é aquele número emblemático, máximo, né? Aí entra na questão também da cabala, das 10 sefirotes. Tem a ver... Porque, o que são as 10 sefirotes? A última emanação é Malkut, que é aqui, a fiscalidade. Só que se você tira Malkut, que é a própria fiscalidade, antes disso você vai ter o quê? 9. 9 emanações, que é o 9. Nossa. Só que aí isso já vem também de um conhecimento mais antigo, da época do Egito, que era as Enéades, que eles explicavam que a criação era baseada no princípio de criação dos 9 neters, né, os 9 neterus, que são os 9 princípios cósmicos, né, 9 deidades do Egito. E aí o conhecimento hebraico, ele herda esse conhecimento. Né? Então, todo mundo bebeu da fonte do Egito, porque o Egito era uma colônia da Atlântida, que preservou muito conhecimento antigo. Então, os gregos beberam dessa fonte, os judeus acabam bebendo da mesma fonte. Tem tudo origem nesse passado remoto da humanidade. Interessante. Muito bom. Em relação tem uma que as pessoas falam muito, e vai até sair um filme recente sobre uma raça alienígena, né, os Anunnakis. O que a gente sabe deles? O que você sabe deles? Bagagem, vocês têm tempo aí? Temos, opa, vamos lá. Bom, os Anunnaki, a gente precisa entender o quê? Quando a gente pega a palavra Anunnaki, é um termo bem genérico. Não tem como falar assim que é uma raça que veio de um lugar específico. Tá. Mas Anunnaki basicamente significa extraterrestres. Tá? Se a gente traduzir, são 14 variações que a gente vai ter dessa palavra. Antigamente era os Anuna, né? Na época da Mesopotâmia mais antiga, e depois na época da Babilônia fica Anunnaki. E significa basicamente uma realeza celeste que exercia poder na Terra. Então, realeza do céu que opera na Terra. Exercia. Então, seria, traduzindo, seres que vieram de outros orbes e que mandavam aqui. Só que quando a gente traça um paralelo, a gente começa a observar as inscrições, e aí eu vou traçar vários paralelos, como que a gente identificava ali nos artefatos que eles estavam representando um Anunnaki? Estavam sempre em cima de um touro, ou eles estavam sempre com chifres,
que também simbolizava o touro. Aí o que o pessoal fala? Não, é porque a Suméria floresceu na época da Era de Touro. Essa é a justificativa dos arqueólogos, dos pesquisadores. Só que quando a gente pega, na época lá dos bigodistas, que não pode falar o nome, daquela galera lá da Alemanha, a gente tem uma médium chamada Maria Orsic, que ela começa a canalizar informações de seres que falam para ela que eles eram os mesmos seres que tinham entrado em contato com o povo da Suméria. Tá? E que eles eram de uma estrela chamada Aldebaran, que fica no olho da constelação de Touro. Sim, Aldebaran, já ouvi falar. Touro. E você fala, tá, mas eles falam que é por conta da era, mas agora os seres falaram para essa médium que canalizou física viável de como montar um disco voador, tá? Que isso é bem real, é um assunto bem abafado. Eu vou evitar falar, porque eu já gravei 2 vezes sobre isso em outro podcast e nunca foi ao ar. Verdade. Porque tem assuntos que, pessoal, coisas estranhas acontecem, não dá para eu tocar em certos assuntos. Então, se eles falaram que eles eram de Aldebaran. Então, esses Anunnaki, né, então a gente entende eu entendo que existiam grupos de vários orbes, mas ali na Suméria, principalmente, seres de Aldebaran, que exerceram ali algum tipo de controle ali naquela região, tá? E que o Sitchin vai falar que eles eram os próprios Elohim da Bíblia. Aí já é um assunto também que eu toco e eu levo porrada, né? Porque o pessoal do dogma religioso... Vai para cima. Vai para cima, né? Então, existem certos assuntos que a gente fica meio calejado de levar porrada, né? Mas, enfim... Mas existe muita coisa, assim. Existe alguma chance de os Anunnakis, desde aquela época lá atrás, eles já serem a própria Matrix da época? Sim, eles têm... A minha opinião, dentro dos meus estudos, é que eles têm ligação com esses filhos de Belial. Filhos de Belial? Que se infiltraram na Atlântida, que tem a ver com aquele ser que está aprisionado aqui. Que é o manda-chuva do planeta. Tá? Quem seria esse ser? Satanás. Tá? Que é um ser extraterrestre que veio aqui subjugar a humanidade. Porque quando a gente Ou seja, o Satanás ele é um alienígena, então. Um alienígena. Caramba. Que veio subjugar a criação. A história do anticristo tem a ver com o filho dele? Ou não? Sim. É uma descendência dele. É alguém ligado à agenda dele. Tá? E ele vai ruir com a transição planetária? Ele vai reclamar almas para ele. Mas eles vão ter que sair daqui. Eles saem daqui, mas eles levam. Por isso que as pessoas precisam despertar. Entendi. Quem não ficar vai ser levado por ele. Nossa. Sim. E aí, para onde quer que ele vá, porque ele foi aprisionado, mas isso tem essa condenação dele tem um prazo, está se acabando. Então, ele será solto. Então, ele é solto e ele vai reclamar àqueles que pertencem a ele, por livre-arbítrio. Ninguém vai ser julgado. Agora você vai ser julgado. Não, o julgamento, interno. Auto-julgamento. É interno. São as escolhas que a pessoa fez na vida. Então, o que você quer servir, a luz ou as trevas? Entendeu? E de tudo isso, assim, que mensagem que você costuma passar para os seus alunos, né? Do ponto de vista de como poder nós, individualmente falando, agirmos no nosso dia a dia e afins, para que a gente possa escolher esse despertar. Porque a gente sabe que nós não somos perfeitos, certo? Então, ninguém vai virar da água para o vinho do dia para a noite. Sim. Mas como que eu posso, sim, me despertar para que não seja escolhido pelo meu próprio livre-arbítrio para seguir ele, Esse né? caminho desse ser. Mesmo sabendo que eu não vou ser 100% perfeito. Então, aí eu vou numa fórmula bem básica e bem simples que Cristo ensinou. É o amor. Porque eu, às vezes, me pego em situações que eu começo a pegar raiva, assim, de certas figuras.
Aí eu tô ali naquele estado de raiva, aí as consciências já começam a buzinar. Por que você tá com raiva? Porque você tá vibrando nesse sentimento. Né? Tipo assim, eles nunca fizeram nada diretamente para você e você tá com tudo isso de raiva, de ódio. Né? São figuras que não interferem diretamente na sua vida. Por que você tá com tudo isso de raiva? Mas Se seriam Cristo... figuras, tipo, políticas? que causam conflitos no planeta. Tá. Né? Que causam caos. E aí, qual o exemplo que eles me dão? Olha o exemplo de Cristo, que perdoou e amou aqueles que o pregaram na cruz. A última coisa que ele pede é o quê? Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles fazem. Então, eu acho que a lição é essa. É o amor. A chave é o amor. E você consegue contar pro pessoal a sua experiência? Que acho que é interessante o pessoal saber a sua experiência, né? Tudo isso que você tá aqui trazendo pra gente, para os céticos, Você é quer viagem. resumida ou completa? Pode ser completa. resumido, pode ser completa. Pode ser. O que tiver no seu coração, na verdade. Tá. Porque todo mundo que ouve é cético, acha que é viagem. Quem tá aqui ouvindo a gente no link sabe que não é viagem, sabe que é verdade. Mas é muito legal as pessoas saberem, pô, de onde vem tanto conhecimento? A Danusa tá aqui hoje contando pra gente, mas lá, quando ela era criança, ela já teve esse contato. Você Como pode que foi? até contar a história da abdução que você teve Tá. para chegar nisso. Bom, desde criança, eu via coisas que uma pessoa normal não vê. Então, por exemplo, eu via as pessoas fora do corpo e eu nem sabia que isso existia. Eu não sabia que a gente dormia e saía do corpo. Imagina, Sonho astral. projeção astral. Projeção astral. E Você já teve? sim, e eu vim descobrir... Não, eu criança, eu abri o olho e eu via meu pai flutuando, via meu irmão flutuando e não sabia. Eu achava que eu estava com um problema na cabeça. Eles não. Eles não tinham projeções. É assim, quando você não tem uma projeção consciente, sua consciência sai também. Entendeu? Entendi. Consciente ou não consciente, a sua consciência sai do corpo. Eles só não sabiam, eles não tinham conhecimento. E tanto é que a pessoa sai e fica perambulando assim, ó, flutuando pela casa com o olho fechado. E aí? E isso quando a pessoa não consegue, assim, quando ela está muito pesada, o máximo que ela sai alguns metros do corpo e não consegue chegar no plano astral. E quando chega no plano astral, tá todo mundo zumbi também. E aí eu achava que eu tinha problema na cabeça. E eu falava assim, eu não vou falar para ninguém, porque senão, né, eu vou ser diagnosticada e já era, né? Então minha vida sempre foi... E assim, eu sempre senti muita presença. Muita. Eu fui aprender a não ter mais medo depois dos meus 28 anos. Porque foi bem difícil conviver. Porque toda noite tinha gente do meu lado para dormir. Nossa. Então, hoje, assim, eu não sei se eu acostumei ou se é menos frequente, mas hoje eu durmo tranquila. Mas antes era nítido para mim que tinha alguém do lado. Espíritos. Mas se a gente parar para entender que esses seres extraterrestres, eles também eles podem estar numa quinta dimensão e a gente acha que eles são podia espíritos. ser eles. Podia ser eles. Entendi. Tá? E aí, quando... Bom, aí eu vou passar já porque aconteceram muitas coisas, mas eu vou pro episódio da abdução. Né? Então, quando já na minha adolescência, tinha uns 18 anos mais ou menos, 17 para 18 anos, eu acordo de madrugada e nunca tinha acordado de madrugada, assim, sem sono nenhum. E aí um comando mental, vai até a cozinha tomar água. Eu virava para um lado e para o outro, não estava com sede. Eu falei, como assim? E aí eu virava, tentava dormir, nada. E ficava aquele comando mental, vai tomar água, vai tomar água. Peguei e falei assim, cara, vou ter que tomar água, porque senão não vou conseguir dormir. Eu fui até a cozinha, tomei água. Olha a água. Na sua projeção astral. Não, no corpo físico. Corpo físico. Tomei a água. Aí quando eu tô voltando, que eu passo pelo corredor, tem a janela, aí eu olho, parecia uma estrela cadente. Aí eu paro e faço um pedido. Né? Naquela época eu vivia caçando estrela cadente, parei. Só que a estrela não caiu, ela foi vindo na minha direção. Quando ela foi chegando perto, pairou em cima da laje do vizinho, minha casa era mais alta, então a nave ficou frente a frente comigo, assim, distância, sei lá, de uns 3, 4 metros.
Caramba. E uma nave pequena, assim, do tamanho de um Fusca, mais ou menos. E 3 Grays pequenininhos lá dentro. Nossa. Nossa, era um Grace. Nossa, eu fiquei alucinada. Eu falei, gente, coisa mais incrível. Eu fiquei muito feliz. Você não ficou com medo? Não, eu achei que ia ficar com medo. Eu falei assim, cara, como assim eu não tô com medo? Eu falei, cara, isso é muito incrível. Eu preciso falar para as pessoas, né, o que eu tô vendo. Isso daí dessa empolgação, eu acessei na regressão. Porque quando eu vi os seres, eu tive aquela surpresa, né? Então eu não tive. E aí eu tive só o ímpeto de vou registrar, né? Vou tirar uma foto. E aí eu apago, acordo no dia seguinte, sem lembrar como eu tinha voltado para a cama. Cara, isso deu um nó na minha cabeça. Aí eu novamente comecei a achar que eu tinha aqueles problemas na cabeça, que eu achava na infância. E aí eu falava, não, mas foi um sonho. Eu falava, cara, mas eu tomei água. Não foi um sonho, eu tomei água, eu tinha certeza. Eu falava, não foi. Cara, um mês, mais ou menos, eu tentando entender. Aí minha cabeça já estava começando a doer, porque eu pensava 24 horas por dia. E eu queria entender. Aí, como eu não cheguei a um denominador comum, eu falei, cara, eu vou deixar isso para lá, porque senão eu vou ficar doida. Eu vou fingir que isso nunca aconteceu, nem vou contar para ninguém, porque senão vão achar que eu tô doida. Sim. Aí joguei para debaixo do tapete. Naquela época eu vivia em uma bolha que eu não sabia o que era ufologia. Não sabia. Você não sabia? Não. O máximo que eu conhecia que eu tinha tido acesso era do ET de Varginha, que tinha acontecido uns 5 anos antes, mais ou menos. E aí eu não sabia que as pessoas pesquisavam, não sabe, para mim, eu falei assim, cara, isso não faz sentido. E eu não conseguia explicar também por que eu não lembrava como eu tinha voltado para a cama. Para mim, o problema era, não é algo assim que aconteceu, porque eu não consigo lembrar como eu voltei para a cama. Pois bem, passou-se uns anos e aí foi quando eu comecei a ter acesso com o advento do YouTube. Aí eu comecei um certo dia a ver um vídeo do professor Laércio Fonseca. E aí eu comecei a assistir um vídeo dele que não era sobre ufologia, era sobre outro tema, mas aí que ele começa a falar de ET. Eu falei assim, nossa, ele fala de ET assim numa propriedade. Nossa, ele acredita em vida extraterrestre? Como assim? Tem pessoas que acreditam, né? Aí você vê aquela virada de chave para mim. Eu falei, peraí, eu preciso resgatar aquilo que aconteceu comigo. Então, existem pessoas que pesquisam. Aí foi onde eu descobri a ufologia. Quando eu descubro a ufologia, nossa, aí eu devoro todos os casos ufológicos, eu vou atrás para tentar entender o que tinha acontecido comigo. É onde eu descubro o caso, por exemplo, do José Tadeu Alves, que também, não sei se vocês lembram, que é aquele que foi abduzido e quando voltou, ele voltou com poderes de movimentar os cristais, passou no Fantástico. Não Lembra conheço. desse caso? Enfim, e aí, através do caso dele, foi uma coisa muito interessante, porque antes dele ser abduzido, ele estava assistindo TV e lá na casa de uma namorada, todos adormeceram, menos ele. E aí ele recebeu um comando mental que era para ele ir lá para fora. Só que ele não sabia que comando era aquele, porque ele não estava com vontade de ir lá para fora, mas estava com comando, vai lá para fora, vai lá para fora. Eu falei assim... Tipo um pensamento. Pensamento intrusivo. Igual ela teve com a água. De tomar Igual água. da água, exato. Aí eu falei assim, cara, isso explica o porquê da água. Aí foi indo atrás. Aí foi onde eu descobri o lapso temporal, que é um sintoma de abduzido, porque eles apagam sua memória. E aí a pessoa não lembra como ela voltou para o ponto X. Então, aquilo explicava por que eu não lembrava como eu tinha voltado para a cama, ou seja, eu não estava doida. Eu tinha sido abduzida e eles tinham apagado parte da minha memória. Igual no MIB. Sim. O que significa ser abduzida? Ser levado para dentro de uma nave para experimentos genéticos. Então você entende. Fui, sim. E desde... Mas você conseguiu recuperar essa memória? Sim. Só que naquele momento em específico, eu fiquei muito... Porque você tá lá, quando você faz a regressão, ele te coloca lá de volta. E no momento que eu me vi lá dentro, em cima de uma maca gelada, e sentindo que tinha algo transpassando toda a minha coluna, e eu não conseguia me mexer, eu entrei em desespero. E aí eu pedi para o hipnólogo me tirar de lá, porque você literalmente volta para a cena. É Nossa. incrível, é incrível. Ou seja, o tempo não existe. Sim. É como se o hipnólogo te coloca numa quinta dimensão.
Numa quinta dimensão, você vive, você não acessa. Eu lembrei, não, você está lá de novo. Sim. Você está lá de novo. Isso que é louco. A hipnose verdadeira, quando a pessoa te coloca de fato no estado hipnótico, você volta para aquele momento no espaço-tempo. E foi algo tão assim real que eu via detalhes quando eu fui na cozinha pegar água. Ele foi perguntando: o que você está vendo? Eu falava assim: ó, estou vendo a cortina aqui, tem umas galinhas. Ah, estou vendo que tem um rachado aqui no vidro da janela. Olha, eu estou vendo aqui a pia da minha casa antiga, tem um filtro aqui. Via tudo, tudo. E aí depois eu pergunto para minha mãe, falei: mãe, você lembra como que de uma cortina assim, assim, assada? Ela: nossa, é mesmo, né? Como que você sabe disso? Como que você lembrou disso? Eu falei: por causa da regressão. E você não lembra que tinha um quebradinho, assim, um trinco na janela, né, num cantinho assim? Aí ela puxa na memória: nossa, é mesmo. Nossa. A regressão faz isso com você. Porque é o que você falou. Não é que você acessa a memória, você é colocado de volta lá. Entendeu? É uma coisa, assim, extraordinária. E o que você tirou dessa experiência? Antes né? disso. Mas, então, se você é colocado de volta, mas foi um momento do passado. Ah, tá. E teve outra coisa interessante que eu acabei pulando, é que quando eles me colocam lá de volta na cena, do momento que eles apagaram minha memória, o que eles fazem? Eles desmaterializam toda a parede. Igual você falou no começo. Então, eles desmaterializam. Então, assim, com uma mente cartesiana, como que você explica isso? Você não explica. Então, é um ser... Então, o que eles podem fazer? Se a gente pensar no tempo como fatias, e a gente pensa na minha casa, naquela casa, eles devem... Por um breve momento, eles devem distorcer o espaço-tempo, que é um tecido. Então, eles distorcem de uma forma que eles voltam no tempo onde aquela parede não existia. Distorcendo o tecido do espaço-tempo. Mas é possível ir para o futuro ou só para o passado? Para o futuro é possível, e para o passado é mais difícil. E você iria para outra linha temporal, não para a sua. Porque entra em uma série de paradoxos. Então, Para o futuro, você está dizendo? Para o futuro, sim. Porque se você pegar, por exemplo... Porque tem diversas possibilidades de futuro ainda. Não, mas sabe como você viaja para o futuro? Se você entra numa nave espacial, e essa nave espacial ela vai para muito perto de um buraco negro. O buraco negro distorce o tecido do espaço-tempo e o espaço... É igual o filme Interestelar. Passa super devagar. Aí eu fico, sei lá, 10 minutos no buraco negro. Na Terra se passaram 10 anos. Quando eu volto para a Terra, é a Terra do futuro. Mas para mim só passaram-se 10 minutos. Porque então, onde como eu tava... faço isso, né? Sim, mas... Nesse ponto de projeção astral, é possível isso? Então, mas aí é tecnologia. Isso daí é tema da chave 1 do meu curso. Eu explico exatamente essa questão dimensional. Aí eu explico como que é viável você viajar para o passado, para o futuro, como que funciona, como que é esse tecido, essa malha do espaço-tempo. Porque existem certos conceitos que, para eu explicar para o aluno, ele precisa entender a realidade dimensional. Então, por exemplo, como que esses seres extraterrestres operam? Para eles, isso é fichinha. Isso é o básico que eles aprendem no primário. Só que a gente não aprende teoria da relatividade na escola. Entendeu? Então, se a gente quer aprender, a gente tem que ir lá buscar por conta própria. Ou se você for para uma faculdade de física. Então, hoje, a nossa física que é ensinada na escola é a física newtoniana, né? Mais da matéria. Então, quando parte para essa parte das dimensões, da relatividade, você já não tem acesso a essa informação. E por que você falou que aí você acessa outra linha temporal? Para voltar no passado? Por conta dos paradoxos. Porque se você volta, por exemplo, se fosse possível voltar no passado, a pessoa ela voltaria na própria linha temporal, só que quando você viaja para o passado, tem a questão da informação. E aí você precisa entender o que é a entropia, que é essa estrutura do tecido do espaço-tempo. Então, o universo,
Qual que é a diferença de você hoje para você de ontem? Minhas células estão um pouco mais velhas, eu tive algumas experiências que podem ter mudado um E pouco minha e umas consciência. informações que você recebeu. Por exemplo, depois dessa conversa, alguma coisa provavelmente deve mudar. Sim. Se você volta para o dia de ontem, você não tem as informações que eu te passei hoje, certo? Então, se você pega e fala assim, eu vou voltar no tempo, sei lá, 20 anos atrás, na sua linha temporal, você esquece que você voltou no tempo, porque você perde a informação. Como se fosse o véu do esquecimento quando a gente nasce. E a própria nave que você usa para voltar no tempo, ela não vai existir naquela linha temporal, porque ela vai precisar de 20 anos para ser construída. Nossa, e aí? Não é possível. E aí, quando, de acordo com a ciência, uma raça capaz de ter energia suficiente, que aí ela teria que dominar a energia escura, então, dominando a energia escura, ela teria energia suficiente para ir contra a seta do tempo e voltar no tempo, né? E aí, quando ela volta no tempo, ela teoricamente acessaria um universo paralelo, não a própria linha temporal, porque a física não permite. Entre outros paradigmas. Mas existem raças alienígenas que dominaram isso? Sim, de acordo com o professor Jefferson Souza, que é um brasileiro que teve acesso à Área 51, que poucas pessoas conhecem. Inclusive, tem um documentário no meu canal do YouTube que eu conto a história dele juntamente com o professor Paulo César. Uhum. Ele, no livro dele, o Relatório Alfa, que também está disponível no meu site, ele explica como que funciona esses viajantes que eles chamam de cosmonautas. Cosmonautas. Então, essas bases secretas americanas, eles sempre acabam sendo captados porque eles conseguem identificar essa assinatura de viajantes do tempo e esses viajantes do tempo acabam parando nessas bases secretas americanas. E aí eles sabem que eles não conseguem nunca mais voltar para a linha temporal deles. Então, eles sabem que voltando no tempo, eles vão acessar um universo paralelo e é uma viagem sem volta. E indo para o futuro, não? Indo para o futuro, você teria que ficar perto de um buraco negro, esperar passar o tempo que você quer e voltar para a Terra. Mas essas que conseguiram isso são alguma dessas raças mais comentadas? Ou a gente não tem essa informação? Ele não cita, ele só chama de cosmonautas. Se eu não me engano, ele cita que lá na Área 51 eles teriam detectado 8 ou 9 cosmonautas de universos paralelos. Ou seja, existem pelo menos 9 universos paralelos. Então o governo americano já tem esse conhecimento? Total. E por que eles escondem? Conhecimento é poder. Você acha que eles aprendem algo com eles lá? Ah, com certeza. Porque eles querem tecnologia reversa para continuar, né, nessa disputa pelo controle aqui do planeta. E a Área 51, você pode explicar para o pessoal de casa, quem não sabe, o que é, com profundidade? Bom, a gente tem várias bases secretas, né? De acordo com John Lear, né, que é um informante americano, ele mapeou diversas bases secretas, né, nos Estados Unidos. Então, a Área 51 seria só a mais famosa, né? Mas a gente tem a base de Dulce também. E essas bases secretas, elas operam com orçamento negro, né? Então, o que eu vou falar aqui é até meio perigoso, tá? Mas eu vou tentar não dar muito com a língua nos dentes. Tá. Mas eles operam é um governo paralelo. Vou resumir para não me comprometer muito. É um governo paralelo e nesse subsolo eles não estão sujeitos a nenhuma lei. Porque quem é que vai fiscalizar o subsolo? Ninguém tem governo sobre os subsolos. Sim. E ali é um governo paralelo, onde eles realizam experimentos com pessoas de fronteira. Nossa. Eles fazem também a questão da tecnologia reversa. Então, eles recolhem destroços de aeronaves, né? Aeronaves não, de OVNIs, de naves, que eles coletam desses locais de acidentes, né? De incidentes. Quem fala muito disso é o Bob Lazar, porque ele trabalhou diretamente com essa questão de naves recuperadas. Então, Bob Lazar ele foi muito para essa área da tecnologia reversa. O professor Jefferson Souza, como ele era um contatado, ele fez parte de um programa que esse governo, né, da Área 51, eles
captavam pessoas do mundo inteiro que eles sabiam que eram contatados de fato. Então, eles iam, por exemplo, em congressos, né, mundiais, e quando tinha alguém lá que ia falar seus casos, eles iam lá e, a partir de agora, você faz parte desse projeto. Entendi. Não, mas eu não quero, não. Não estou perguntando se você quer. Não estou te perguntando. Foi isso que falaram para ele. A gente não está te perguntando. Você faz parte. E lá você tem que passar todas as informações. Quem são os seres que te contatam, o que eles querem, que informação você recebeu. E eles vão mapeando tudo. Toma cuidado, hein, Danusa, para não pegarem então, você. Por isso, né? por isso que eu não posso falar muita coisa. Entendi. Mas, enfim. Nossa, sensacional. Sensacional. E a gente falou de presente, de futuro, de passado, gancho né? bom, Um hein? gancho bom. Aí deixa eu perguntar uma coisinha. Se você tivesse a oportunidade, né, de adentrar a uma máquina do tempo, você se imagina, né, entrando na máquina do tempo, você poderia apertar um botão para você ir para o passado ou para o futuro. Independente do passado ou do futuro, você iria viver uma história da humanidade, um momento da humanidade. Você poderia conversar com alguém, um ente querido ou uma pessoa que você admira muito. Você entraria nessa máquina do tempo e iria para que momento? Para a época de Cristo. Para falar com Fazer quem? a pergunta na fonte. Que pergunta? Ai, gente, são várias. Bom, eu perguntaria... É que se eu for falar a pergunta que eu faria, aí a gente vai abrir um outro leque aqui. Mas a gente Pode falar. fica que no pergunta ar. que você faria? Eu perguntaria qual a ligação dele com as civilizações pré-diluvianas, porque eu tenho algumas suspeitas, né, que ele teria ligação. Porque ele dizia que ele era o filho da humanidade, ele deixava muito claro, né? Ele não era um extraterrestre, eu sou o filho da humanidade. Então, ele tem a ver com o DNA original, aí a gente vai voltar lá na Lemúria e tudo mais. Então, eu faria perguntas nesse sentido. Vamos fazer, então, uma segunda parte sobre isso? Vamos. Essa aqui foi a parte 1, para botar todo mundo, né? O pessoal fez Aí o curso entra básico. Entre a Lemúria, entre intraterrenos, aí é muita coisa. Show de bola. Vai ser a segunda parte com a Danusa aqui. Muito bom, muito Peçam bom. aí nos comentários a volta dela, né? Porque foi sensacional, né? Exatamente. E Danusa, me passa seu livro aqui que você deu de legal. presente pra gente, só pra gente divulgar Claro. ele pro pessoal. Esse daqui, pessoal, ó, é a no Kindle. Operação Gênesis, a origem extraterrestre do homem. Um livro, autoria da Danusa Aras, como ela falou aqui, né, ao longo do nosso episódio. Não, ela não é a autora, ela é a coautora, Coautora, junto com outras entidades, digamos Sim, assim, né? Sim, Que te aí ajudaram entra a escrever esse livro. extraterrestre, entra alienígenas, porque tem diferença, né? Muito bom. Então, galera, ó, para vocês que estão aqui, que chegaram até o final desse nosso episódio, conheçam aqui na descrição do vídeo as formas de vocês contatarem e conhecerem um pouquinho mais sobre a Danusa e também, se tiverem interesse, de adquirirem o livro dela, tá? Esse livro aqui é Disponível no meu nosso, site disponível e também no na site. Amazon. Exatamente. Então, ó, pra gente fazer uma homenagem pra Danusa, pra quem chegou até aqui, igual a gente sempre faz, pra gente saber quais são os listeners que ficam até o final, escrevam nos comentários Operação Gênesis. Exatamente. Escreva em Operação Gênesis. E se você, né, tá aqui até o final, significa que você já acompanha o link, já gosta muito da gente. E se você ainda não é inscrito no canal, a gente fala, deixe o seu like e inscreva-se no canal. A gente também sempre fala uma coisa aqui, se esse assunto de alguma maneira tocou você, ajudou você no seu processo de despertar da consciência, imagina que legal se uma pessoa que você ama, que você gosta, você tem apreço, recebesse também esse conteúdo. Então compartilha aí, compartilha no grupo da família, para aquela tia, para aquele tio, né? Para aquela amiga que tem interesse. E conheçam aqui sobre a Danusa, tá bom? Você gostou de estar aqui com a gente, Danusa? Bastante. É? Foi Gostei muito bastante. bom. Foi legal, hein? Foi uma aula, né? Com vários temperos, assim, vários simbolismos. Nós não né? somos mais os mesmos diante dessa conversa. Qual a diferença do Maurício de hoje pro de ontem? E o Maurício de 2 Informação. horas atrás pro de agora. Exatamente. Obrigado, viu, pela sua Eu presença. que agradeço. Convidar o pessoal a me seguir nas redes sociais. Lá no Instagram é @Danusaras. No YouTube aqui é Danusaras, canal Danusaras. E quem tiver interesse em aprofundar nesses mistérios, convido a fazer parte do meu curso A Chaves de Maia,
que é mais do que um curso, é uma iniciação. Entrou para o curso da Chave de Maia, você passa a fazer parte de uma egrégora cósmica, né? Enfim, entra nesse processo de iniciação nos moldes das antigas escolas de mistérios do Egito. Que legal. Bacana. Dá Show um de tchau bola. lá para a câmera. Obrigado pro pela pessoal. presença, viu? Eu que agradeço. De coração. Vocês. Dou tchau aqui? Aqui, Isso. ó. Essa câmera é toda sua. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Valeu. Valeu. Até a próxima. Dá o like quem não deu ainda. Inscreva-se. Valeu.